Algumas histórias de morte são tão absurdas e repletas de ironia que soam como lendas urbanas ou enredos de comédia negra. No entanto, reais. A linha entre a tragédia e o cômico é tênue, e essas histórias nos lembram da imprevisibilidade da vida. De selfies fatais a erros inacreditáveis, essas situações mostram como o excesso de confiança ou a falta de bom senso pode levar a pior. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Venha conhecer os relatos mais surreais, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no Dose de Cultura e prepare-se para se surpreender. Já ouviu falar em gente que toma decisões tão absurdas que parece até piada? Essa história é um exemplo perfeito disso. Durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, surgiu um caso bizarro envolvendo um soldado russo que supostamente morreu por substituir a placa balística do colete com um MacBook. Sim, você não entendeu errado, um notebook no lugar de uma placa de proteção. Depois que um soldado ucraniano postou um vídeo segurando o notebook, que teria sido saqueado por esse soldado russo, o ucraniano, visivelmente preso e sem acreditar no que estava vendo, comentou com ironia sobre a invenção do inimigo. Segundo ele, o russo deve ter achado que estava se protegendo com uma placa dupla, só que na verdade estava usando um MacBook como se fosse aço. O vídeo circulou e o resultado dessa genialidade não precisa dizer que o tal MacBook não segurou absolutamente nada. A ideia de usar o notebook como armadura pode até parecer saída de um filme de comédia, mas na vida real acabou sendo fatal. Tetsu, um japonês de 47 anos, resolveu subir o Monte Fuji em 2019, um lugar lindo e sagrado, mas também muito perigoso, principalmente fora de temporada. E o mais incrível, ele estava equipado apenas com as roupas de rua, 2 bastões de caminhada e um celular para transmitir tudo ao vivo. Ele achou que estava pronto para encarar a neve e o frio intenso. Ele começou a jornada animado, nomeando a transmissão como "Vamos ao nevado Monte Fuji", mas a empolgação logo deu lugar a reclamações sobre o frio e as mãos congeladas. Ele até comentou que deveria ter levado pacotes térmicos, e a galera assistindo já sentia o desastre vir. A transmissão virou um mix de aventura e tragédia anunciada. Tetsu ia narrando o quanto estava difícil, mas insistia e mencionava que, mesmo com as mãos dormentes pelo frio, sentia a necessidade de continuar segurando o celular, e a cada passo ficava mais claro que ele não tinha ideia do que estava fazendo. Sem grampos no sapato e longe de qualquer estrutura, percebeu que estava prestes a escorregar. E foi exatamente isso que aconteceu. O celular continuou gravando enquanto ele deslizou descontrolado por uma encosta de neve e pedra. A transmissão terminou de repente com a imagem de um bastão voando no ar. Tetsu foi encontrado sem vida no dia seguinte, cerca de 1000 metros abaixo de onde começou a queda. Dio era uma dançarina exótica, conhecida por suas próteses gigantes de silicone, que garantiam um bom dinheiro com facilidade. O problema é que, por maior que fosse o sucesso, as proporções avantajadas vinham acompanhadas de dores constantes. Para aliviar o sofrimento, ela costumava recorrer ao álcool e à oxidona. Tentando se manter firme no trabalho, quando a dor nas costas ficava insuportável, ela tinha um método bem peculiar. Ficava de cabeça para baixo, achando que isso ajudava. E em uma noite, as coisas deram muito errado. Dio já estava com uma dose muito alta de álcool e remédios no corpo, mas mesmo assim, resolveu fazer sua tradicional pausa invertida. Só que dessa vez, ela acabou ficando tempo demais nessa posição, e o peso das próteses acabou pressionando suas vias aéreas, bloqueando sua respiração. Sem perceber o perigo, Dio perdeu a consciência e acabou sufocando. Em Católica, na região de Rimini, Itália, um homem de 46 anos acabou virando protagonista de uma das histórias mais absurdas que se possa imaginar. No feriado de Basqueta, ele decidiu invadir o depósito de um supermercado fechado com a intenção de roubar algumas caixas de água, só que o golpe não saiu como planejado. O cara era conhecido na cidade e vivia em condições precárias. Começou a mexer nos paletes empilhados
no estoque e a ideia era provavelmente pegar o que dava e sair o mais rápido possível. Ele tentava puxar as caixas quando derrubou uma parte da pilha sobre si mesmo, e o peso era tanto que ele ficou preso e acabou morrendo, esmagado, sem ninguém por perto para ajudar. O corpo só foi encontrado no dia seguinte, quando os funcionários do supermercado abriram o local e perceberam que algumas caixas estavam caídas, mas nunca imaginaram que havia uma pessoa soterrada ali. Quando começaram a reorganizar tudo, deram de cara com um braço saindo do meio das caixas, e foi aí que entenderam o que tinha acontecido e chamaram imediatamente os policiais da região. Ronald Sear, um homem de 65 anos de Van Buren, Maine, protagonizou uma das mortes mais bizarras que já se ouviu falar. Na noite de Ação de Graças, ele foi vítima de uma armadilha que ele mesmo havia montado dentro de casa. Tudo começou quando o próprio Sear ligou para a polícia dizendo que tinha sido baleado. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem gravemente ferido. O motivo? Uma arma que ele tinha estrategicamente instalado para disparar contra qualquer pessoa que tentasse entrar pela porta da frente. O problema é que o gênio acabou acionando a armadilha sem querer, levando um tiro em sua própria casa. Depois de investigar o local, os policiais perceberam que Sear não tinha economizado na paranoia e a casa estava cheia de outras armadilhas espalhadas, o que obrigou os investigadores a chamar um esquadrão anti-bombas do estado para desativar tudo com segurança. Mas a análise final confirmou que todo mundo já imaginava: Sear foi vítima do próprio esquema. Em Berkeley, dois caras decidiram que era uma ótima ideia transformar uma rodovia movimentada em um ringue de UFC. O resultado? Ambos acabaram atropelados e mortos de maneira totalmente absurda. Tudo começou numa madrugada de domingo, na Interstate 80. O Chevrolet Malibu e o Dodge Durango deles se envolveram num acidente, mas ninguém saiu machucado. Até aí tudo certo, era só resolver com calma, só que ao invés disso, os dois motoristas e uma mulher resolveram sair dos carros e começar uma discussão no meio da pista, porque aparentemente resolver briga em lugar seguro não era uma opção. Enquanto rolava o barraco, no meio do trânsito, um Mini Cooper apareceu na cena e o motorista até tentou desviar, mas não conseguiu evitar e acabou atropelando os dois homens, matando eles na hora. A mulher, por sorte, sofreu apenas ferimentos leves, provavelmente por conta dos destroços. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário digno de filme de tragédia: os carros amassados, bloqueando duas faixas e os dois homens estirados no asfalto. O motorista do Mini Cooper, um cara de 50 anos de São Francisco, ficou no local e colaborou com as autoridades. Nem álcool ou outras substâncias pareciam estar envolvidos, mas segundo os policiais, no fim das contas, o que começou com uma batida simples, sem ferido, acabou virando uma tragédia absurda. Bradley Streeter, um jovem de 20 anos do sul da Austrália, acabou tendo um dos finais mais trágicos e ao mesmo tempo inacreditavelmente estúpido. Tudo aconteceu no famoso Cave Garden, um ponto turístico super visitado em Mount Gambier, que é basicamente um buraco gigante no chão. Em uma noite de fevereiro, Bradley decidiu que era uma boa ideia fazer uma acrobacia radical, uma parada de mão, ou seja, plantar bananeira em cima da grade de proteção da plataforma de observação. O problema é que essa brincadeira custou caro e ele perdeu o equilíbrio e despencou 30 metros dentro do buraco. Os serviços de emergência chegaram rápido, mas a situação era complicada. Eles usaram equipamentos de rapel para recuperar o corpo de Bradley, o que levou horas. Só conseguiram tirá-lo de lá por volta das 3 horas da manhã, sem vida. E o local é conhecido como um ponto turístico lindo, misterioso, mas também perigoso. O inspetor comentou que a tragédia foi um choque, porque o lugar é bem popular na região. A tragédia veio apenas 2 anos depois da morte do pai de Bradley, o que deixou tudo ainda mais pesado para a família. No final das contas, o que era para ser uma brincadeira virou uma tragédia. Afinal, algumas grades de proteção não estão ali só para enfeitar. É melhor admirar a paisagem com os pés no chão, literalmente. Christina Bond,
de 55 anos, foi um caso que parece tirado de um manual de coisas que você não deve fazer com uma arma. Em St. Joseph, Michigan, ela acabou tirando a própria vida de um jeito completamente surreal, com um tiro acidental no olho. Tudo aconteceu numa tarde tranquila, por volta das 5 horas da tarde. A polícia foi chamada para atender uma ocorrência de disparo em uma casa em Upton Drive. Quando chegaram e encontraram Christina com um ferimento gravíssimo no olho, ela ainda foi levada para o hospital e em seguida transferida de helicóptero para outro centro médico. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Segundo as investigações, o disparo foi totalmente acidental e causado por ela mesma. Mas parece que Christina estava mexendo na arma quando tudo aconteceu. A polícia investigou os detalhes, mas já se sabe que foi um erro fatal. E essa história serve como um baita lembrete de que armas não são brinquedos e qualquer descuido pode ser trágico. Christina, infelizmente, entrou para a história por conta de seu descuido extremo. Alfred, um pastor sul-africano de 44 anos, resolveu se aventurar num desafio pra lá de insano, tentar igualar e até superar o famoso jejum de 40 dias e 40 noites de Jesus. Só que a ideia não saiu como planejado. A história começa em junho, quando Alfred anunciou que ia ao mato próximo para jejuar e se conectar com o divino. Ele acreditava que podia seguir os passos de Jesus, mas infelizmente o corpo humano não funciona assim tão facilmente. Sem comida ou companhia, ele aguentou um mês, até ser encontrado por um estranho já sem vida. Alfred morreu de desnutrição em um matagal onde estava meditando e orando. O pastor era conhecido na comunidade como um homem de fé inabalável, alguém cuja espiritualidade movia montanhas. A notícia de sua morte pegou todo mundo de surpresa, inclusive sua família e os fiéis da igreja. Apesar de bem intencionado, Alfred acabou se tornando um exemplo trágico de como a fé cega e a imprudência podem ter consequências fatais. Dois caras do Texas resolveram brincar de Velozes e Furiosos e acabaram sendo um palco de uma tragédia bizarra em Louisiana. Tudo aconteceu numa madrugada perto das 2 horas da manhã, na ponte Black Bay, na rodovia Louisiana Highway 384, que estava fechada para veículo, enquanto um barco passava. Mas ao invés de esperar, o seria o normal, eles decidiram improvisar e estavam num Chevrolet Cruze 2016. Primeiro, o passageiro desceu do carro, levantou a cancela do portão e o motorista acelerou para pegar o amigo de volta. Aí veio a ideia genial: pular a parte aberta da ponte. O motorista colocou o carro em ré para pegar e pisou fundo na subida da ponte e foi direto para a água. O carro afundou com o motorista Alejandro César, 23 anos, ainda dentro. Já o passageiro Roberto Alejandro Moreno, de 32 anos, conseguiu sair do veículo, mas acabou morrendo afogado no rio. Testemunhas contaram a história toda, que mais parece saída de um filme de ação mal roteirizado. Em 2018, John Wayne Shaw, um missionário americano, teve uma ideia que pode ser resumida como péssima, ao tentar converter a tribo Sentinelese, uma das mais isoladas do mundo, que vive em North Sentinel. Detalhe, é ilegal visitar aí. Os Sentinelese não são exatamente fãs de visitantes, já vinha se preparando à mesa. Fez um treinamento de sobrevivência que incluía um vilarejo fake, com atores simulando os nativos hoje e lanças de mentirinha. Depois, montou um kit de contato com presentes, cartões ilustrados e até equipamento médico. Ele via a missão como um chamado divino, descrevendo a ilha como o último reduto de Satanás na Terra. Mesmo sabendo dos riscos legais e mortais, Shaw pegou 2 pescadores para levá-lo até perto da ilha. Em novembro, ele tentou seu primeiro contato, remou sozinho até a praia com uma Bíblia à prova d'água. Tentou cantar músicas religiosas e oferecer presentes, mas foi recebido com flechas e olhares nada amigáveis. Mesmo assim, ele continuou insistindo. No seu último dia de vida, Shaw decidiu que não voltaria. Pediu aos pescadores que o deixassem lá e seguiu em frente. O que aconteceu depois é triste e ao mesmo tempo surreal. Os pescadores viram de longe os Sentinelese arrastando o corpo de Shaw e no dia seguinte o enterrando na praia. A missão de Shaw é um exemplo extremo de como a teimosia pode sair muito caro. Tirar selfies já levou muita gente a situações bizarras, mas a história de
Prabhu Bhatara é difícil de superar. Voltando de um casamento na Índia, ele parou no caminho para usar o banheiro e viu um urso ferido na região. Em vez de manter distância, decidiu que seria uma ótima oportunidade para tirar uma selfie. Os amigos que estavam com ele falaram que não deveria fazer isso, mas ele ignorou e se aproximou do urso. E foi aí que o caos começou. O bicho não gostou nada da invasão de privacidade. O urso venceu e Prabhu morreu na hora. De acordo com o guarda florestal Najara Mappa, a Índia lidera o ranking mundial de mortes causadas por selfie. Entre 2014 e 2016, 60% dos casos aconteceram lá. Um caso que entrou para o rol das mortes mais ridículas foi o de um terrorista do ISIS, que acabou explodindo a si mesmo por pura falta de atenção. O plano dele era usar um drone adaptado como bomba para atacar tropas na região de Mosul, no Iraque. O problema foi que ele esqueceu de carregar a bateria do equipamento. Esses drones civis, como o modelo que ele usava, tem uma função automática. Quando a bateria está quase acabando, eles voltam para o ponto de partida. Isso foi implementado para evitar que os donos perdessem seus drones caríssimos durante voos por causa de bateria fraca. O pior é que o gênio esqueceu de desativar essa função e recebeu uma bomba bumerangue. O drone, carregado com explosivos, fez o caminho de volta e explodiu assim que chegou. O resultado, o terrorista foi pelos ares, ironicamente vítima do próprio ataque. Apesar disso, as tropas britânicas que treinam os soldados iraquianos como parte da Operação Shader sabem que a ameaça desses drones é real e os insurgentes adaptam os modelos comerciais para carregar granadas ou explosivos que são lançados sobre os alvos. E como drones podem operar até 5 km de distância, derrubá-los não é nada fácil. Mas os iraquianos também são criativos. Eles começaram a usar drones próprios com granadas adaptadas, incluindo penas de petec, para melhorar a precisão dos lançamentos, como um jogo de gato e rato tecnológico. Não se esqueça de se inscrever no Dose de Cultura para assistir mais vídeos como esse. E acompanhe o Dose de Cultura para assistir mais vídeos como esse. E logo no final desse vídeo, nós vamos deixar um link para que você possa assistir mais um dos vídeos da Dose de Cultura. Tome já a sua dose de cultura. Valeu!